Gente, calma, sério. Vocês precisam relaxar. Depois do que aconteceu esses dias, é mais do que natural vocês ficarem assustados. Eu quero sair dessa casa. Assim, eu não tô dizendo que vocês ficaram malucos, não. Embora essa seja uma possibilidade válida, né? Nem que não aconteceu nada e que é só coisa da cabeça de vocês. Eu só tô dizendo que com um pouco mais de calma a gente acha uma explicação pra tudo. Fabiana, o criado mudo voou na nossa frente e se quebrou todo na parede. Bem na nossa frente. E tinha alguém parado na porta do quarto. Dá até pra dizer que eu tava vendo coisa, porque a Alana não viu. Mas o móvel tá lá, todo quebrado. Tá, mas vocês já pensaram uma possibilidade de ter sido sacanagem do coiso? Sério, mesmo. Eu já falei com ele e ele não ia conseguir esconder. Ué, ele pode ser sonâmbulo, e aí nem ia notar o que tava fazendo, né? Ele acordou com um barulho e viu a gente saindo assustado do quarto na hora. Tá, então foi o demônio mesmo. E eu ia saber a diferença entre a figura que eu vi na porta e o coiso, né? E era uma pessoa. E não, eu não vou começar a acreditar em demônio e fantasma tão fácil assim. Tão fácil assim? Você queria que a porra do móvel tivesse voado na sua cabeça pra você acreditar? Ai, gente, calma, né? E se for um fantasma, uma penada, demônio, e daí? Por que isso precisa ser um problema? De repente é só a alma perdida da coitada da velhinha lá. Se a coitada da velhinha continuar quebrando minha casa e tentando me matar do coração, tem problema sim. Ela deve estar perdida, né? Imagina, só você morrer e não saber que tá morta. Você acorda, não consegue mais falar com as pessoas, não consegue mais dormir, nem tomar café, nem fazer carinho no cachorro. Imagina, ela deve estar confusa e aí tentou chamar a atenção. Agora você já tem certeza de que é fantasma da velha, né? Aí ela resolveu conseguir subir escada depois de morta. Porque quando era viva, não fazia questão nem de atender a porta de casa. E de onde é que veio esse conhecimento aí todo do sobrenatural? Sobrenatural nada. Fica convivendo com o idoso um tempo que você vai ver que a maioria, se pudesse, tava quebrando a porra toda. Ó, eu não vou poder ficar aqui com vocês, não, mas André falou que daqui a pouco ele e o Titi passavam aqui pra tentar acalmar o coiso. E se vocês quisessem, ele ficava por aqui essa noite. Fala, fala, fala e vai fugir da velhinha fantasma, né? E eu lá sou otária pra encarar a idosa com raiva. Isso. Muito abraço, muito lambejo. Se preocupa não que o tio vai te proteger, coisa. Não é não, tio? Ah, pronto. Mais um agora. Era só o que faltava. De onde é que você tirou essa história de que vê espírito? Você tá assistindo Netflix demais, só pode. Quando é que surgiu o gênero terror pet que eu perdi? Olha que eu levo a sério, hein? Toda vez que o tio fica parado olhando pro nada, eu já imaginava que ele estava vendo um fantasma ou alguma coisa paranormal. Aí, Titi, agora você tem a chance de provar pra essa galera cética quem é o maior médium do mundo do cão. Se bem que isso parece o nome do capeta. Vai, zoa mesmo. Pode zoar os dois.
Aí vocês vão lá bater na porta do Mundo Freak e abraçar o Rafael Jacaúna, que essa história de demônio aí é com ele. Aproveita e leva o fantasma da velha junto. Olha que não ia ser uma má ideia não, tá? Por mim, chamava quem sabe lidar com esse tipo de coisa e a gente se mudava temporariamente até o apartamento ficar limpo. Aposto que esse prédio tem alguma maldição. Puta merda, coisa, olha o seu tamanho. Você não tem vergonha de se ficar se tremendo todo, não. Vai ajudar, tio. Tá, chega disso. Vamos comer alguma coisa logo e ajeitar uns colchões na sala, porque eu não dormi nem 2 horas na última noite e daqui a pouco eu vou começar a ter alucinações até sem ter fantasma por perto. Não, coisa, não tem fantasma nenhum por perto, não. E se aparecer algum, o tio vai ficar do seu lado pra te avisar, beleza? Além disso, eu tô sem sono nenhum. Tem uns exercícios pra entregar pra amanhã. E então pode dormir tranquilo, eu vou ficar acordado quase a noite toda no computador. Ah, que saco! O que foi agora? A internet caiu. Não pode chover 2 gotas que a internet cai. Eu já reiniciei o modem. Pelo menos tem o celular. Pra mim é melhor até que eu fico mais concentrado. Nacional de Pesquisas Especiais emitiu um alerta de tempestades de raios, granizo, vendaval e chuvas intensas para 77 cidades capixabas. Apenas Bom Jesus do Norte, no sul do estado, está fora da área de risco. O aviso vale até o final da noite de hoje. A Defesa Civil do estado pede para que a população evite áreas sujeitas a alagamentos e fique longe de placas e árvores. A Marinha do Brasil também emitiu um alerta informando que ventos de até 74 km por hora podem atingir o litoral do Espírito Santo. O alerta vale também para outros estados das regiões sul e sudeste. Olha, o mar agitado também deve ocorrer. Ainda bem que saiu do ar, porque eu quero conseguir dormir rápido. Parece que acabou a luz da rua, na verdade. Ou do bairro, porque a quadra de lá também tá apagada. Pior é que eu acho que eu precisava carregar o computador. Não sei se a bateria estava baixa, mas ele apagou do nada.
Oi, então, eu cheguei em casa agora há pouco e tava vendo as notícias aqui. Vocês chegaram a ver o nome da síndica? Eu não tô conseguindo te ouvir. Fala mais alto. Vocês chegaram a ver o nome da velha? Eu olhei aqui agora numa notícia e tava me lembrando de uma história que você contou uma Saco. vez. Não tá dando pra entender nada. Manda por mensagem. Ah, era besteira. Só pra você saber que o nome dela era... Caiu a ligação. Eu não falo? Nunca dá pra resolver nada por telefone. Se tivesse mandado mensagem... Que foi, tio? Tá vendo alguma coisa? Alana, não vai dar corda pra ele não. Não tá vendo que ele tá só tirando sarro? Então, eu acho que o sinal de TV digital não era pra ter esses chuviscos aí, não. Mas assim, só acho. Pera, tio. Tem alguma coisa ali no canto da tela, eu acho. Rodrigo, puxa logo essa porra da tomada. Não, pera. Deixa eu ver isso aqui de perto. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Olá, eu sou a Alana e hoje eu resolvi expulsar o Rodrigo daqui e ser a host desse episódio.
Você acabou de ouvir o nosso audiodrama inicial e o Rodrigo, que também é nosso editor, pediu para avisar que é melhor ouvir com os fones de ouvido, porque ele tem todo um trabalho de ambientação sonora que acaba se perdendo se você ouve nos alto-falantes. Então, valorize o trabalho do nosso editor e ouça com os fones para melhorar a sua experiência. Durante esse mês de outubro, a gente está seguindo mais uma linha de terror e isso deve variar até o final da temporada. Mas, como todos os nossos episódios têm esse audiodrama, essa historinha inicial, eu recomendo vocês ouvirem desde o primeiro episódio, mesmo que seja só o início, para vocês conseguirem acompanhar melhor a história. A Michelle, que é mediadora e organizadora do Leia Mulheres e também podcaster no Feito por Elas, trouxe essa proposta de mulheres comentarem, durante o mês de outubro, livros de horror escritos por outras mulheres. Então, a proposta seria isso. Nós, mulheres, que somos produtoras de conteúdo, produzir conteúdo voltados para terror, produzido também por mulheres. E pensando em qual livro comentar, o Rodrigo até tinha ouvido falar do livro Cantigas no Escuro, que é uma coletânea de contos, e eu achei que seria muito interessante a gente falar sobre ele. O Cantigas no Escuro é uma coletânea de contos de horror, lançado em 2018, organizado pela Laura Poe, com contos escritos pela Laura Poe e também Emily de Moura, Gabriela Martins, Iris Figueiredo, Jana Bianchi e Solane Chioro. A capa e as ilustrações são de Dante Luiz. E o livro são 6 contos adaptados de cantigas de roda. E a proposta desses contos é que eles tratassem de... que eles fossem literatura young adult, que eles fossem voltados para esse público mais adolescente, também tratassem de diversidade. Então, no livro a gente tem personagens negros, personagens LGBT, deficientes, enfim. É uma proposta bem bacana. E se você se interessou, eu recomendo bastante. O livro tá na Amazon, tem um e-book, mas também está rolando agora uma campanha no Catarse para a versão impressa do livro. E a gente colocou o link na postagem. A gente comentou os contos e a gente tentou ao máximo não dar nenhum spoiler. E a gente falou tanto das coisas que a gente gostou e do que a gente não gostou. Mas nós não somos críticos especializados, então não nos cobrem nada do tipo. A gente é só leitor amador. Então, bora lá! Oi, pessoal do Não Pode Tocar. Eu sou a Jana Bianchi, eu sou escritora, sou editora de uma revista que publica contos seriados de fantasia e ficção científica, que é a revista Mafagafo. E eu sou também podcaster, eu sou uma das co-hosts do podcast Curta Ficção, que é um podcast sobre escrita e mercado literário. E eu sou também uma das co-hosts do podcast Desafio Ex Machina, que é um podcast em que a gente cria histórias ao vivo junto com alguns convidados. Eu queria agradecer vocês por terem me chamado para falar sobre Diga Adeus e Vá-se Embora, que é o meu conto na antologia Cantigas no Escuro. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de criação do conto e o contexto em que ele está inserido maior, assim, dentro do mercado. E quando eu fui convidada para participar de Cantigas no Escuro, além da premissa, maior de que o conto deveria se basear numa cantiga, eu recebi 3 recomendações. Uma delas é que o conto fosse Young Adult ou New Adult, estivesse dentro dessa faixa etária aí, que é uma faixa dentro da literatura juvenil, principalmente pela idade dos protagonistas. A outra coisa
era que o conto tivesse uma atmosfera meio creepy, assim, meio de terrorzinho, mistério, sobrenatural, qualquer coisa assim. E também que o conto tivesse personagens diversos, bem representados e tudo mais. Que, na verdade, é uma tendência, é uma preocupação que o mercado Young Adult tem como um todo, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Agora tá crescendo muito aqui no Brasil, felizmente. Então, eram essas as coisas que cercaram aí as opções de enredo. E aí, dentre as cantigas que eu tinha pra escolher, tava a Ciranda Cirandinha, que acho que talvez seja uma das mais populares. E eu escolhi essa cantiga principalmente por causa do verso: então, fulaninha, faz favor de entrar na roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Esse conjunto de versos, na verdade, ela me evocava, assim, uma possibilidade de fazer uma coisa meio sobrenatural, meio tenebrosa e tal, e foi em torno disso que eu construí a minha história. E aí, a respeito da diversidade dos personagens, felizmente a gente vê cada vez mais, ainda não é suficiente, eu acho que vai demorar muito pra ser suficiente, mas cada vez mais a gente vê a representatividade de orientações sexuais ou até de identidades também e de etnias cada vez mais relevante. Mas tem um tipo de representatividade que ainda é um pouquinho negligenciado, que é a representatividade de pessoas com deficiência. E foi esse tipo de representatividade que eu quis trazer para o meu conto. Então, uma das minhas personagens, ela é surda. Isso não é o ponto central do conto, mas também não é algo que não interfere dentro da vivência dela e tal. Então, foi isso que eu pensei. E aí, a história nasceu dessa sequência de versos que eu já falei, e que eu misturei com a minha vivência muito particular, que eu acho que não é nem um pouco exclusiva, é muito comum até, que é de passar férias, fins de semana, né, alguns dias com os meus primos. No caso, na história eles se passa numa fazenda, mas no meu caso era na chácara do meu avô, era uma chácara bem pequenininha, mas a gente passava muito tempo juntos, assim, sozinhos lá no meio da chácara, né, meus avós na casa e tal, e obviamente, quando tava noite, quando tava tudo escuro, o espaço pra especulação e pra aquela sensaçãozinha de medo, assim, sempre aparecia. E aí eu fui tentando meio que resgatar essa sensação, essa atmosfera, que eu escrevi o conto com essa premissa de que é um grupo de adolescentes que estão passando férias na casa dos avós. Eles estão filmando um curta de terror, né, que é uma coisa que já pra dar meio que uma sensaçãozinha, assim, de medinho. E aí eles encontram uma caixinha misteriosa e eles, né, tentam decifrar lá o que é a caixinha e o conto se desenrola a partir disso. Foi uma experiência bem legal escrever Diga Deus e Vá-se Embora, porque eu pouco escrevi Young Adult até hoje. Eu tô escrevendo agora um romance, mas antes disso eu não tinha escrito nada, antes do romance. Não tenho nada publicado no gênero, mas é um gênero que eu gosto muito. Um gênero, uma classificação etária, enfim, que eu gosto muito, justamente pelas essas possibilidades que eu falei de você abordar assuntos, às vezes, um pouco mais pesados, que, por incrível que pareça, são tabu na literatura adulta. E também não costumo escrever muito terror, embora eu acho que, assim, o conto não é um conto de terror. Ele é um conto só, como eu falei, ele tem essa atmosferazinha creepy, assim, meio de medinho. Mas, em geral, foi uma experiência bem legal. Foi uma experiência muito legal também trabalhar com as editoras, são super competentes e cuidaram do livro com muito carinho. E foi uma honra sair na antologia com outras autoras super bem estabelecidas e super talentosas. Bom, e eu acho que Cantigas no Escuro vem para ocupar um espaço que não tá tão ocupado, pelo menos a meu ver, muito menos aqui no Brasil, que é esse do Young Adult meio sombrio, né? Geralmente o Young Adult ou é de fantasia ou é contemporâneo, sem fantasia realista, né? Então eu achei bem legal, assim, essa proposta. Eu acho que esse livro vem para encontrar leitores, assim, que buscavam esse gênero, pelo menos pela resposta que a gente tá tendo, assim. E, como a gente já falou, com esse cuidado da diversidade, né? Que é tão importante e que não só por ser uma tendência, né? Ou por ser algo que é requisitado pelos leitores, mas porque eu acho que, como literatura, o nosso serviço mesmo, nossa responsabilidade, nosso dever até é tentar usar o espaço para abordar e para mostrar e para representar pessoas que até hoje não tiveram uma representatividade tão legal assim na cultura popular e no entretenimento. Bom, e foi isso que eu pensei, né, quando eu escrevi Diga Deus e Vá-se Embora. É isso que a Isa e a Laura pensaram quando elas pensaram em Cantigas no Escuro. E eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Obrigada de novo pelo convite. Um beijo.
Os primos chegaram mais perto para olhar melhor. Raíssa sentiu o coração dar um pulo quando viu que parecia uma alavanquinha de metal. Tuco estendeu a caixinha para ela. Desculpa, não queria quebrar. Foi sem querer. Não quebrou. Raíssa pegou a caixinha da mão dele e investigou a alavanca. Quando empurrou para frente, a peça cedeu, iniciando um movimento circular. A menina insistiu, empurrando a pecinha um pouco mais forte, e uma musiquinha encheu o ar. Ela estava meio fora de compasso, mas logo Murilo reconheceu a melodia. Ciranda, cirandinha, murmurou, e viu Raíssa regalar os olhos para ele. Lara juntou o indicador no polegar. O quê? Raíssa se virou e explicou o que tinha acontecido. Os 3 primos se entreolharam, meio assustados. Vó Antônia não cansava de dizer que odiava aquela cantiga? Eu nunca tinha lido. Eu acho que eu nunca tinha lido alguma coisa especificamente Young Adult, assim. O mais próximo disso que eu li e gostei, mas não serve tanto como parâmetro, era Harry Potter, né? Então, quando eu comecei a ler o livro, eu já pensei, não sou o público-alvo desses contos. Acho que essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ler, assim, que eu teria dificuldade para acessar. E na prática, a parte que mais tem dificuldade para acessar é a parte que fala dos jovens mesmo, assim, os diálogos dos adolescentes que eu não acesso tão bem, que normalmente essa parte ela me afasta. Mas na maioria das vezes por uma falta de identificação. Eu começo a ler essa literatura Young Adult, depois eu fui dar uma olhada em alguns outros livros e eu não consigo me ver representado naquelas falas, assim. Na maioria das vezes o que eu vejo colocarem como adolescentes estava mais próximo da minha pré-adolescência ou da infância. O modo como esses adolescentes nessa literatura falam, quais são os problemas deles. Isso pensando nas coisas que incomodaram, não que isso aqui vai ficar para gravação, porque essa parte estou começando porque eu só sei reclamar. Então eu vou começar a falar com reclamação. Mas acho que essa era eu coloquei isso como primeiro ponto aqui, porque a Jana até fala no áudio dela, né, que essa é uma das características centrais ali, já estava na proposta inicial, quando elas receberam o convite para fazer os contos, que são contos voltados para Young Adult, e com essa outra condição de trazer uma maior diversidade de personagens, e no caso desse conto da Jana Bianchi, uma personagem com deficiência. Acho que de todos os contos é o que teve uma escolha assim para pensar em diversidade de personagens que mais me agradou. E que não é necessariamente uma personagem central. E se você pensar na história que ela escreveu, não tem necessariamente uma personagem central. Você tem um grupo de crianças, de pré-adolescentes, e a história gira em torno do que acontece com eles, mas não tem uma personagem central. Então, mesmo o fato dessa personagem ter uma característica que permite a gente lembrar, e a gente vai falar disso por conta da proposta do livro, de trazer diversidade, na prática essa personagem ela não precisaria estar ressaltada por conta disso. Ela é mais uma personagem dentro da história. Mas eu sou suspeito para falar e fazer elogios com relação ao texto da Jana Bianchi, porque eu gosto do jeito dela de escrever. Até pouco tempo eu não tinha lido tanta coisa dela e comecei a ler agora por conta da gravação desse episódio. Mas não precisou de 2 tempos para eu querer ler o Lobo de Rua e outro conto dela também. Eu gosto do ritmo, do modo como ela faz os personagens caminharem juntos, assim. Então isso é uma coisa que me agrada de forma geral, mas eu seria suspeito para colocar esse elogio. Mas nesse conto acho que é um dos que de todo o livro, é um dos que mais me agradou o modo como foi colocada essa ideia de diversidade. Eu também não tenho tanto contato com literatura young adult. Na verdade, o único contato que eu me lembre que eu tive, tirando também a série Harry Potter, foi lendo o Diário da Princesa quando eu era adolescente. Fora isso, eu acho que eu não me lembro de
ler muita coisa. Mesmo não tendo tanto contato com esse tipo de literatura, Young Adult, eu reconheço a importância que ela tem, principalmente nos dias de hoje, de trazer mais diversidade para a literatura. Não, eu já até comentei que esse conto provavelmente é aquele em que eu percebi isso de maneira mais evidente, tanto pela escolha de ter uma personagem com deficiência, quanto pelo fato de eu não me lembrar de outros livros, assim, pelo menos não num primeiro momento, que tem um personagem, sem querer dar muito spoiler, mas que tem um personagem surdo-mudo. Normalmente, pelo que eu me lembro de uma outra história, trazia personagem cadeirante, ou trazia personagem que perdeu algum membro na guerra, ou trazia até personagens cegos. Mas eu não me lembro de ter lido uma outra história de imediato que tivesse a influência de uma personagem surda-muda no andar da carruagem. Tanto que a única coisa que eu me lembrei agora foi do Um Lugar Silencioso, do filme. E que eu considero que a história aqui no conto, a personagem teve um papel mais interessante, porque ela não traz necessariamente uma grande solução mirabolante pro final, que inclui necessariamente o fato dela ser uma personagem surda-muda. Tem uma influência ali sim na história, mas não com o mesmo peso do filme, que foi a única coisa que eu me lembrei enquanto eu lia pra comparar. Novamente, continuo muito suspeito pra dar opinião sobre o texto, porque provavelmente mesmo que tivesse algo que me incomodasse ali, eu gosto tanto do ritmo da escrita que eu não iria perceber. Só fazendo uma correção, o termo correto é deficiente auditivo. Eu também gosto bastante da escrita da Jana, e pensando na história, eu realmente achei a história bem aterrorizante, digamos assim. Eu fiquei apreensiva, eu fiquei com bastante medo. Eu gostei bastante de como ela inseriu a cantiga no conto. Eu achei que ficou muito bom. E eu realmente fiquei com medo por aquelas crianças. Essa é uma cantiga que pra mim ela já assusta de imediato, assim. Aliás, só de colocar depois as criancinhas cantando essa canção já me deu um certo arrepio. Criança cantando canção de roda já me faz imaginar algumas cenas que poderiam ser cenas de terror. E essa música, essa cantiga específica, ainda ficou rodando na minha cabeça à medida que o final da história chegava, assim. Realmente ficou aquela coisa repetitiva na minha cabeça, e o que me fez entrar mais na história também. Aliás, depois se você quiser dar uma procurada, quase todas essas cantigas infantis, elas têm versões muito sinistras, versões instrumentais, versões orquestradas, que elas já funcionam muito bem como uma trilha sonora de terror. E falando de forma geral sobre o livro, né? Que ideia boa, assim. Que eu tinha recebido a divulgação desse livro pela Biblioteca do Terror, primeira vez. Chegou, eu vi a sinopse, eu já queria fazer leitura, já tinha colocado na minha lista antes. Só pela sinopse, pela ideia original, assim.
E o próximo conto é Na Beira do Rio, de Iris Figueiredo. Maria vai passar o fim de semana no sítio da família de uma amiga, pouco depois da separação de seus pais. Quando chegam ao local, Maria descobre que a casa guarda uma história sobre um rio que cruza o terreno e a filha dos antigos moradores. É sempre uma péssima ideia ir tomar banho no rio depois de saber que tem uma história de terror sobre ele. Não, assim, a gente vai sempre evitar dar muitos spoilers, né? Pelo que eu me lembro agora, elas têm até a ideia de tomar banho no rio antes de acontecer o que acontece. Assim. Então eu não me lembro se quando elas decidem ir tomar banho no rio, a personagem central já ouviu a história que assombra aquela fazenda. De qualquer maneira, continua a ser uma ideia ruim para pessoas que têm muito receio, ou pelo menos para quem entrou naquela casa antes. Que isso também é uma outra ideia muito ruim. Você comprar uma casa de fazenda, você manter as fotografias, manter os quadros, manter os móveis dos moradores anteriores, principalmente quando você sabe que teve alguma tragédia envolvendo o morador anterior. Porque isso aí você conecta com uma outra ideia muito ruim, que é você construir casas grandes. E aí você pode reparar que casa grande, casa com muito cômodo, é sempre onde acontece a merda. É onde você vai ser perseguido por serial killer, é onde a criança vai se esconder e você não vai conseguir achar a criança mais, é onde você vai ouvir muito ruído, muito barulhinho de madeira. É sempre onde tem fantasma, e nunca dá pra você iluminar direito uma casa muito grande. E aí quando começa a descrever essa casa do conto, eu já imaginei. Essa casa toda cheia de sombra, pouca luz, aqueles móveis muito antigos, casa barulhenta e ainda no meio do mato. Assim. Então eu não sei se você já foi para alguma dessas casas de roça antiga, ou se você estaria disposta a aceitar um convite para ir para uma residência que nunca é mal assombrada, mas que sempre tem história. Não tem uma casa de roça, uma casa de fazenda que não tenha uma história de terror, ou que não tenha algum babaca disposto a te inventar uma história ou contar uma história para poder deixar as crianças com medo. Não, eu jamais iria numa história não. Eu jamais iria numa casa antiga, num lugar distante, numa fazenda isolada, não. Eu assisti muito filme de terror pra não passar por essa experiência, não queria passar por essa experiência. E aí isso me lembra o seriado que a gente tá assistindo, que é o Amaldiçoado da Netflix, que é uma família que vai pra uma casa que fica distante, numa cidade meio isolada, e a casa é muito antiga e todos os móveis e fotografias e tudo da família que morou lá antes deles continua no mesmo lugar. Eu não consigo entender esse conceito de você ir morar numa casa que tem todos os objetos da antiga família que morava lá e o lugar completamente velho, mal iluminado, tudo rangendo. Eu não consigo entender esse conceito. É um novo conceito. O conceito, provavelmente, quem inventou isso foram os paulistas. Os paulistas inventaram o novo conceito de old residence. Você compra, é basicamente isso. Você compra uma casa, você mantém todos os móveis que estavam ali, você faz uma investigação antes para saber se alguém teve uma morte trágica, se aconteceu algum crime na casa. Você compra a casa e você não reforma. E você ainda pode cobrar ingresso para as pessoas visitarem a casa. E se for em São Paulo, com certeza vai dar fila. Mas em casa de fazenda, em casa de roça também, tem uma coisa muito comum, mas quando é da família, que você mantém os retratos antigos, e tem aqueles retratos colorizados, aquilo realmente fica, assim. Mas quando alguém compra a casa, normalmente a pessoa retira as fotografias dos defuntos. Você não deixa fotografia de morto que você não conhece lá. Eu já acho estranho você manter fotografia de morto que você conhece. A pessoa morreu, não me interessa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é esposa. Morreu, a fotografia vai embora. Eu não vou ficar mantendo fotografia de defunto na minha sala, não. As pessoas mantêm fotografia em cima da lareira, mantêm fotografia em cima do móvel. A pessoa morreu, gente. O morto tá ali olhando pra você, sorrindo ainda por cima. Você não precisa nem acreditar em fantasma pra você ter pesadelo, não. O pior é que eu li essa história e eu consegui imaginar esse cenário de casa grande e meio assustadora, com alguém ali disposto a te contar uma história que vai te deixar pensando naquele assunto, que vai te dar pesadelo. E aí entra no pano de fundo dessa história também, né? Que todos os contos da coletânea, eles têm a parte do enredo de terror,
e tem um pano de fundo dramático das personagens. No caso dessas personagens, a personagem principal, a Maria, ela tá passando pelo processo de divórcio dos pais dela, tem afetado ela, obviamente, de forma negativa, e ela encontra apoio nessa grande amiga dela, convida ela para passar uns dias na fazenda da família. E de início ela acha que é só um sítio, que é só ou uma chácara, um lugar pequenininho, e quando ela chega lá ela descobre que é uma fazenda, que é um lugar maior. Junto desse pano de fundo tem uma certa paquera, uma atração entre as duas ali também, que fica uma coisa bem fofa para a história e justifica bastante que uma se preocupe com a outra, que uma ajude a outra. Mostra por que a personagem principal tem confiança na amiga dela também. Tem esse detalhe, né? A Maria, ela tem um pequeno segredo, que é o que vai fazer a história andar um pouco mais pra frente. A gente não precisa contar qual é esse segredo, mas não é exatamente um spoiler, mas o que me fez lembrar de quando eu era mais novo, que eu dividia quarto com a minha irmã mais nova, e durante um período ali, quando a minha irmã tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, ela tinha um costume muito agradável de acordar de madrugada, sentar na cama com os olhos virados e ficar lá. A parte dos olhos virados é um pouquinho exagero, talvez eu imaginasse isso, mas ela realmente sentava na cama e ficava parada, às vezes com os olhos abertos, às vezes com os olhos fechados. Ele dava uns minutos, ela deitava e dormia de novo. E na maioria das vezes ou eu acordava junto, ou eu já estava acordado com insônia, e vai a criatura e senta do nada, sabe? Senta rápido assim, tum, com os olhos abertos, de madrugada, no meio da roça, no interior, com os barulhinhos, os grilos. Quando chegava mais pro final da história, foi inevitável pra mim lembrar disso, assim. E na época não me dava medo, não era realmente medo, só eu ficava preocupado com a minha irmã. Ainda bem que ela não levantava da cama. Ah, eu ficaria com medo. Eu ficaria com muito medo. Lendo esse conto, eu só tive uma certa dificuldade, talvez, de me conectar com a personagem, porque meus pais são divorciados e eles se divorciaram quando eu tinha 8 anos, mas pra mim esse processo não foi nem um pouco traumático, assim, foi bem normal. E outros amigos que eu tenho que também têm pais divorciados, eles também... Isso não foi um trauma para eles, foi algo normal, assim, a gente não passou por nenhuma dificuldade nesse período, então isso é algo que, para mim, quando eu vejo que tem crianças e adolescentes que têm problemas com isso, me causa um certo estranhamento. E esse é um problema que eu só vi realmente na literatura não ficção, assim, porque, pessoalmente, eu não me lembro de conhecer nenhuma criança, nenhum adolescente que tivesse problemas, assim, em relação aos pais. Isso, eu passei batido por essa parte, por não ter passado por esse processo também. Embora, quando você fala, tentando me lembrar, uma boa parcela dos meus colegas de infância, de adolescência, e agora na vida adulta também, tiveram e têm pais separados. E eu não consigo me recordar de nenhum deles que tenha tido um problema, que tenha encarado isso como um peso. Na prática, as únicas vezes que esse tópico surgiu em alguma conversa, a maioria disse que achou muito bom, assim. Eu só consigo ter lembrança também da ficção e da literatura tratando isso como um trauma para a criança, como um problema. Mas não sei se é algo muito fora do nosso mundo também, assim. Não sei se, até pelo o tanto que é tratado na literatura e na ficção, eu acho provável que aconteça muito, assim. Só a gente talvez esteja não sei se é uma espécie de bolha, mas o nosso recorte social não permite que a gente acesse famílias para as quais isso seria um problema. Eu fico tentando imaginar, por exemplo, meu sobrinho mais novo. Eu acho que se os pais dele se separassem, provavelmente ele não ia conseguir se sustentar psicologicamente, assim. Isso ia ser um grande baque para ele. Eu não sei se ele conseguiria imaginar um mundo em que o pai e a mãe dele não sejam casados, não estejam na mesma casa. Eu acho que pode ser um pouco disso mesmo, uma certa bolha social que a gente está inserido. Mas voltando só para a parte do terror, para tentar encerrar esse comentário, a cantiga que inspira essa história é uma cantiga que fala do rio, né? Do riacho. Não sei, na minha cabeça a parte que ficou mais assustadora é a parte da noite e
da casa, e é claro, da condição, do segredo ali que a personagem principal tem. Não necessariamente o rio, o riacho. Tanto que teve uma outra coisa que eu me lembrei com relação a estar à noite em uma casa velha no interior. Era uma série de trabalhos de um artista aqui do estado chamado Josimar Nalesso, em que ele produzia pinturas. Só que para produzir essas pinturas, ele passava longas temporadas sozinho em casas abandonadas no interior, que é diferente de uma casa de fazenda com móveis. Uma casa abandonada no interior, uma casinha abandonada, ela fica lá no meio do nada, no meio do pasto, do nada, com tudo quebrado, sem móveis, às vezes sem as janelas, sem porta. E ele levava as coisas dele pra lá e ia passar noites e noites e noites, às vezes semanas, sozinho naquela casa abandonada, do lado da mata. E pelo que eu conversei com ele, ele não sentia medo agora. Eu não consigo imaginar produzir pinturas que não fossem pinturas aterrorizantes num cenário desse. Eu fico apavorada só de pensar, só de imaginar esse cenário. E o fato dela ter essa condição que ela tem e ela ir para essa fazenda, esse casarão, do lugar afastado, você já de cara fica apreensivo, porque você sabe que vai dar errado, que vai dar muito errado. Mas assim, apesar de ficar muito apreensiva, porque a história vai ali se desenhando e você já vai imaginando o que vai acontecer, no final, você não lembra tão bem no final, porque não é uma coisa que te causa medo, que mexe com você, as histórias mais de fantasmas e coisas assim. Já eu fico um pouco mais apreensiva com isso, porque eu acredito que existem espíritos por aí e eles podem vir te atormentar. O próximo conto é Juro que Te Amo, de Solaine Quioro. Luciana decide ir à festa de 15 anos de uma amiga e terá de voltar a pé, de madrugada. Leonora, a irmã mais velha de Luciana, vai buscá-la para as duas voltarem juntas. Mas uma situação imprevisível faz com que as duas mudem o caminho de volta para casa. Tá, esse eu tenho que já perguntar de imediato, assim. De algumas coisas que elas me incomodaram. Como todos os textos da coletânea, a história é muito boa também. E a escrita é muito gostosa de ler. Mas provavelmente essa foi a história que mais teve aspectos com os quais eu obviamente não poderia me identificar com muita facilidade e um ou outro que me incomodou. Um dos que eu obviamente não teria como acessar de imediato é a relação entre as duas irmãs. E aí é uma pergunta, não sei do que você se
se lembra totalmente da escrita, mas a relação entre as duas irmãs, entre a irmã mais nova e a irmã mais velha, é crível? Pelo que eu me lembre, eu acho que era uma relação crível. Eu não me lembro de enxergar grandes problemas na relação entre as duas. Por que eu fiquei com essa dúvida? Porque é uma irmã mais nova e uma irmã mais velha. E a irmã mais nova, ela parece ser mais amedrontada. Ela não tem tantas facilidades para socializar. Tanto que ela tem já um grupo de colegas que não tratam ela tão bem. E com o qual ela iria voltar andando para casa de madrugada. E a irmã mais velha, que é um pouco mais velha, adolescente, ela não tem medo de nada. Ela é muito corajosa. E tem no início do texto, principalmente, diversas indicações, assim. O texto é em primeira pessoa. Tem diversas indicações dessa visão que a irmã mais nova tem da irmã mais velha. Ela se irrita com o comportamento dela, mas ela honestamente tem uma admiração e se sente segura com ela. Eu não sei como que é esse tipo de relacionamento entre irmãs, e eu acho que você também não sabe, né? E eu sei que, pelo menos lembrando da minha infância, eu não sei de onde arrancaram. Eu nunca tive experiência nenhuma de olhar para um irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos mais velhos, ou para outros colegas mais velhos, e ter um mínimo de admiração. Admiração não é um sentimento que pra mim era próprio da infância, assim. Pra mim é um sentimento que parece tão adulto, assim. Só quando adulto que eu pude desenvolver admiração por uma ou outra pessoa. No geral, quando era na infância, admiração, noção, passa longe da infância. No máximo eu achava meus irmãos, tipo, eles reconheço que eles eram inteligentes, mas admiração... Mas eu obviamente teria dificuldade de acesso da relação entre essas duas irmãs, né? Eu também não sei. Eu também não sei se eu tinha essa relação de admiração com alguém na minha infância e adolescência. E principalmente com irmãs, porque eu não tenho irmã, só tenho um irmão e mais novo. Então eu sou a irmã mais velha, então eu realmente não é um sentimento que eu desconheço. E aí tem esse ponto que ele... Mas me incomodou mais por gosto. Mas eu passo por cima disso também, nesse caso foi muito fácil porque o texto é bem escrito. De ser uma narrativa em primeira pessoa. Eu tenho dificuldades com narrativas em primeira pessoa, e principalmente quando eu não estou minimamente interessado nessa primeira pessoa. Isso me faz dar um passo atrás no texto, e nos casos em que o texto não é bom, eu simplesmente não continuo a ler, porque eu vou ver a história pela ótica de uma pessoa que não me interessa, que eu não sentaria com ela para tomar uma cerveja no bar. Nesse caso não, principalmente não, porque é uma pré-adolescente, eu espero que ela não esteja sentada num bar comigo, ou que eu não frequente o mesmo bar que ela frequenta. Mas aí pensando então, eu não tenho como julgar se essa é uma relação crível ou se essas são personagens críveis. Mas o que eu perguntaria também, na situação em que elas estão, ou especificamente a personagem principal, a personagem central, já que a irmã mais velha, ela pode estar o psicológico dela pode estar envolto por algo diferente, paranormal, sobrenatural, mas a personagem central não. No lugar dela, o que você faria? Então, eu realmente, se eu tivesse no lugar dela, eu não tomaria a mesma atitude que ela tomou. Primeiro que eu já fico apreensiva por serem 2 meninas andando a pé de madrugada numa rua, né, vazia. Então, independente de ser ou não uma história de terror, essa já é uma situação que causa medo pra qualquer mulher. E você já tá numa situação que te causa medo e ainda você toma uma decisão ali que só vai te levar para um caminho ainda mais perigoso, vai te levar, assim, você toma uma decisão que vai te levar para um caminho ainda mais perigoso, que vai te colocar numa situação de mais risco. Então, eu acho que mesmo se eu tivesse ali com uma pessoa que é mais velha e supostamente iria me proteger, eu não sei se eu tomaria essas decisões que ela tomou. Eu fiquei lembrando de um fato real, fatos reais. A Fabiana não está aqui para comentar, mas quando ela foi fazer a prova pro mestrado na USP, e ela nunca tinha passado pela USP, ela ficou hospedada numa república de pessoas que ela não conhecia, com os caras, quando ela chegou lá, ela percebeu que eram muito estranhos. E eles chamaram ela pra comer alguma coisa à noite. Ela desce do apartamento com eles e quando ela vê, eles já estão na entrada de uma pequena mata. E talvez não fosse
uma mata, mas de noite, na USP, e eles disseram que é só um atalho. A gente vai passar por aqui que a gente chega mais rápido na saída e perto do restaurante. E a decisão dela, obviamente, foi dar meia volta, ir pra República de novo e quase morrer de fome à noite, mas não entrar na mata escura. E eu acho que essa foi uma decisão acertada, que é a decisão que eu tomaria. Agora, um outro ponto que ele me deixou meio cabreiro, embora não seja nenhum demérito para a história, mas que mesmo assim me incomodou, foi a maneira como é indicada a beleza negra. Existe um momento do conto em que há uma descrição de uma figura que ela deve ser reconhecida como muito bela. E essa figura ela tem características que são características do corpo negro indicadas. No entanto, essas características que elas são ressaltadas para dizer que essa figura é bela, elas são características muito distantes de diversas etnias do continente africano, que me fez construir uma imagem daquela figura como uma figura branca pintada de preto. É o nariz fino, é o maxilar com certo formato, e à medida que você fala isso é a beleza, isso me incomodou, porque se tem uma descrição de que é uma figura negroide, eu esperava que a descrição trouxesse traços negroides, mas foi só um incômodo passageiro. Não sei se mais alguém que vai ler o texto vai perceber isso também, ou se eu só estou sendo muito chato. Você chegou a perceber isso quando você estava lendo? Não, eu não... Quando eu estava lendo, eu não tinha reparado nisso. Só fui reparar realmente quando você me falou. Aí eu voltei e falei, realmente, mas... Até então eu não tinha reparado, foi algo que no decorrer da história me incomodou, assim. Mas vou repetir, assim, isso pra mim não foi nenhum grande problema pra leitura, principalmente porque nesse ponto eu já tinha começado a me surpreender com o final. Certo, dá pra imaginar mais ou menos pra onde a história vai caminhar quando você já tá no terço final da narrativa, mas eu não esperava que o risco que as personagens corriam, ele fosse resultar numa cena com tamanha crueza. E crueza nos detalhes, inclusive. Pensando na música que inspira o conto e no título que ele tem. Você lembra do final da história, em detalhes? Sim, eu lembro bem do final. Acho que justamente também por ser... esse final bem cru, assim, bem... Eu realmente fiquei bem impactada. Eu realmente não imaginava que teria aquele final, assim. Então você que está ouvindo e que não faz a menor ideia do que a gente está falando, porque é isso que a cultura do não spoiler faz com a gente, impede a gente de comentar as coisas até o final, porque supostamente vai estragar a experiência. Eu vou te dizer que, mesmo talvez que eu soubesse o final, não estragaria a minha experiência, assim, de leitura desse material. Dos contos que compõem essa edição, talvez tenha sido o final que eu mais gostei. Ao menos quando eu considero a proposta de histórias de terror. Então, pra mim foi uma experiência de alguns atritos da leitura do Juro que Te Amo, que ao mesmo tempo em que eu me incomodava com alguns pontos em que eu não tinha identificação com outros, à medida que a narrativa seguia, eu me via envolvido naquela situação e eu me assustava junto com os personagens, e aquele final também me causou bastante impacto, assim.
Oi, meu nome é Gabriela Martins, eu sou uma escritora gaúcha de YA. Eu escrevo bastante ficção especulativa e aí vai desde fantasia urbana até, de vez em quando, terror. Recentemente saiu um conto meu na coletânea Cantigas no Escuro. A ideia do Cantigas foi abordar essas cantigas brasileiras de um jeito que mostrasse o quão creepy elas realmente são. Eu escolhi a do Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa foi uma cantiga que eu aprendi organicamente, eu nunca pensei 2 vezes a respeito. Ao contrário das outras gurias que falaram em sempre terem sentido alguma coisa estranha pelas cantigas, eu nunca tinha visto nada demais, até viver um pouquinho dessa realidade. A verdade é que relacionamentos tóxicos e abusivos, eles são muito mais comuns do que a gente gostaria, e me preocupa a aproximação que o comum tem do normal. Não é normal alguém te sufocar, não é normal alguém te alienar dos teus amigos. Não é normal alguém constantemente te botando pra baixo pra poder se sentir superior. E quando a gente ama essa pessoa, quando tem altos e baixos que fazem a gente esperar sempre pela parte boa que vem depois da parte ruim, é difícil e é muito sutil. Por isso que eu acho que escrever esse conto, Escamas de Espinhos, foi tão catártico e importante pra mim. Porque raramente começa com uma segurada de braço que deixa roxo ou com a mão cobrindo a boca. Começa com charme, com sorriso, sempre começa legal. E é tão sutil a mudança que muitas vezes a gente perde essa troca, esse momento de transição. Os outros, eles podem começar a ver coisas que a gente ainda não vê, ver que é estranho, que aquela pessoa nos ridiculariza, mas a gente acha normal. E não é normal. Pode ser, infelizmente, comum, mas não é normal. No meu conto, a minha protagonista, Tabata, ela entra em um relacionamento que se torna abusivo. O guri não é muita coisa mais velho, mas ele tem um tipo de vida diferente o suficiente pra fazer com que ela ache que a única chance de felicidade dela é ficar com ele. O relacionamento vai ficando progressivamente mais sufocante conforme ela vai descobrindo que tem alguma coisa diferente com ela, alguma coisa estranha. Eu faço analogias com o príncipe encantado durante o conto, bem como com a princesa e com o dragão. E aí vem a rosa e os seus espinhos. Essa imagem sempre me fascinou, assim, também. Porque a rosa é tão delicada, tão frágil, tão doce, mas com os espinhos ela se torna uma coisa diferente, mais completa, já que o espinho ele é um símbolo tão universal de agressão, mesmo que por defesa pessoal. Escamas de Espinhos não é uma história de terror para dar susto, não é uma história de terror para não deixar dormir. Ela é uma história de terror para embrulhar o estômago. Ela é uma história para fazer repensar o que a gente desconsidera como frescura quando vê uma amiga se queixando ou questiona quando ouve um relato de alguma ex-namorada louca. A Tabata, ela cruza algumas linhas. Ela faz o que ela acha que ela tem que fazer. Ela é o dragão do conto de fadas dela. Não cheia de superpoderes o suficiente para salvar o mundo, mas talvez, bem de repente, o suficiente para salvar a si mesma. Eu espero que vocês gostem de Escamas de Espinhos e de toda a coletânea Cantigas no Escuro. Obrigada! Na banheira, Tabata encarava o teto amarelado do banheiro, trancando a respiração pelo maior intervalo de tempo que conseguia, até o peito inflado começar a doer. Então ela soltava o ar pela boca como se fosse fumaça. Mas não importa o quanto tentasse, não se transformava num dragão. Se ela fosse um dragão, as coisas seriam mais fáceis. Ser a princesa era cansativo. Ela não sabia o quanto mais ela conseguiria aguentar. Chorando no banheiro, dividida entre as amigas, o colégio e a vida que tinha antes, e Sérgio e a vida que veio depois. Talvez Tabata simplesmente não tivesse o que era preciso para ser princesa. Ela sabia que nos contos, o príncipe normalmente matava o dragão. O que passava era que ela não tinha certeza que não era assim que seu conto ia terminar de qualquer forma.
Prendeu a respiração e afundou na banheira, com os olhos apertados e uma bigorna imaginária contra o peito. A banheira não era grande o suficiente para caber todos os sentimentos e pensamentos que a assaltavam. Não podia ser grande o bastante para aguentar o que vinha quando ela fechava os olhos. Emergiu no último segundo possível, os olhos ardendo com a mistura de sabonete na água, olhando para cima novamente. O peito subia e descia com a respiração desregulada. Ela tossiu, um pouco de água nos pulmões, mas o nó persistiu. O que você achou da personagem principal do livro, da protagonista, dela e do seu círculo social, né, das suas amigas? O que eu achei dela, não é só dela, é de todas as personagens desse conto. Só de lembrar agora, eu ainda guardo uma vontade muito forte de estapear todos esses personagens. Um personagem mais irritante que o outro. E isso é um elogio para a história, na verdade. Isso é um elogio para a escrita. Porque se tem uma coisa que é difícil de se fazer, é escrever personagens que eles são irritantes. Agora, escrever vários personagens irritantes numa mesma história é algo muito difícil. Então isso é uma das características mais positivas desse conto. Posso te afirmar, com toda tranquilidade, que eu não estaria naquela balada, que eu não me aproximaria daquelas pessoas, e que se a menor de idade me pedisse cerveja, eu negaria. Isso eu posso te afirmar com muita tranquilidade. Sabe que isso me faz pensar que na zona boêmia por excelência de Vitória, que é a Rua da Lama, de tempos em tempos a Rua da Lama sofre uma invasão de pré-adolescentes que não compram bebida no posto e na maioria das vezes não ficam sentados nos bares, embora provavelmente os garçons nem iam perceber que se tratam de pré-adolescentes, mas ficam filando bebida dos outros, comprando bebida dos ambulantes, ou fazendo algo um pouco mais saudável, que é ocupar uma das centenas de praças do bairro. Mas me lembrou muito esse cenário que a gente tem aqui quando falava daquela balada do início da história. Então a resposta, que era para ser direta e não foi, eu detestei os personagens, e isso é uma coisa muito positiva, porque eu acredito que eram personagens para serem irritantes. E a personagem principal, ela me irrita acima de todos os outros, mas mais porque ela nos faz ter preocupação por ela. Você acompanha a personagem sendo envolvida numa situação de merda. E você gostaria de tirar a personagem daquela situação, mas ela parece tomar escolhas cada vez piores à medida que a história segue. E principalmente porque ela está envolvida numa situação com um outro personagem, ou outra personagem tão irritante quanto. Mas que nesse caso realmente mereceria uns bons tapas na cara, né? Mas aí eu que te pergunto, qual a sua impressão da personagem central e das personagens periféricas? A minha percepção das personagens é que eu acho que eu realmente detesto adolescente. E pelo menos a maioria dos adolescentes. E não seria diferente aqui no conto, e como o Rodrigo falou, realmente é algo, nesse caso, positivo, porque adolescente é um troço chato mesmo, então, né, você tem que ficar irritado com eles. E o que eu gostei muito nessa história é que o elemento de terror é algo muito real, assim, diferente dos outros contos, que são mais... tem o terror uma coisa mais fantástica, ou do fantasmagórica e etc. Esse lida mais com o terror da vida real. Inclusive tem um aviso de gatilho no início do conto de relacionamento abusivo, porque o conto trata de um relacionamento abusivo dessa personagem principal e um cara que ela conhece na balada no começo do conto. E eu gosto muito como ela constrói essa personagem que, apesar de ser uma adolescente chata, igual a maioria dos adolescentes, ela não entra nesse relacionamento porque ela
é uma pessoa fraca, uma pessoa manipulável. Ela é realmente uma situação que acontece, independente, por mais que ela seja uma menina super inteligente e super inteligente, que não é alienada assim, do que acontece no mundo, digamos assim. Ela ainda assim, mesmo assim, ela ainda passa por essa situação. Enfim, uma mulher está livre de passar por esse tipo de situação. Complementando isso que você falou, eu acredito que a personagem é bem construída ao ponto de ela não ser simplesmente uma pessoa frágil. Ela, desde o início da história, demonstra que ela tem os seus gostos, ela tem personalidade, ela consegue ter uma visão crítica sobre o rapaz com que ela se envolve. Ela consegue perceber quais são os pontos negativos dele. Ela sabe do que ela não gosta, ela sabe do que está fazendo mal para ela, mas isso não significa que seja o suficiente para ela poder dar um pé na bunda dele. Existem outras amarras no entorno. E pensando nesses termos, dar um pé na bunda dele e outras amarras no entorno, me faz pensar no final da história. Essa não é uma história que eu leria normalmente, não por se tratar de uma história romântica, e que de romântico tem pouca coisa, mas por se tratar de uma história que ela é triste na sua maior parte. Normalmente eu não leria essa história, eu fujo de ler histórias tristes, de tristeza já me basta a minha realidade. No entanto, o final da história valeu muito a pena. O final da história não é um final necessariamente triste. E ao terminar, eu consegui dar aquele suspiro. Opa, pelo menos acabou assim. E no final a gente consegue dar suspiro de acabou, porque ela passa por esse relacionamento abusivo durante o livro, e aí você se sente sufocado ali, porque ela sabe o que está acontecendo e mesmo assim ela continua envolvida, então você fica o conto inteiro apreensivo por causa dela, e no final você tem esse suspiro de alívio, assim. E o final é realmente muito bom. Bom também por não te dar uma explicação. Isso é uma predileção minha com o fantástico, o especulativo, o absurdo, o estranho na ficção. Eu não gosto que me deem explicações. E essa história ela não te explica. Os ganchos e a amarração da história é outra. Ela não exige explicação. Ela se justifica muito pelo sensório. Essa é uma história que para mim ela foi quase sinestésica. Acho que a gente não precisa contar exatamente do que se trata esse sensório, esse sinestésico ali. Mas isso está presente praticamente desde o início do conto e tem uma relação direta com o modo como ele se encerra. Essa amarração da narrativa me agradou bastante. Assim. É forte e ao mesmo tempo é poético e é funcional. Para não dizer que eu não tenho nenhuma crítica, gostaria de deixar registrado como meu comentário final sobre esse conto, que o cravo não ficou ferido, o cravo saiu ferido. Pelo menos é assim que eu me lembrava dessa cantiga. Eu também lembrava como o cravo saiu ferido. Algo Teu, de Laura Poe. Lia, uma jovem pouco popular, aceita o desafio no meio de um jogo de verdade e consequência, pois queria impressionar sua crush. O desafio é ir até a cabana abandonada no meio da mata e voltar com uma prova de que esteve lá. Ela não poderia imaginar que as histórias que contavam sobre a cabana eram parte de uma verdade ainda mais assustadora. Uma observação que você fez, que eu não tinha parado para prestar atenção nisso, mas Batatinha, quando nasce,
espalhar rama pelo chão não é exatamente uma cantiga, né? Não tinha prestado atenção nisso até você falar. Não é uma cantiga. E no poema que eu lembrava, mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Então um pouco diferente lá também. Imagino que esses poemas e essas cantigas, eles variam um pouco dependendo da região do país, né? No conto tá menininha quando dorme põe a mão no coração. Eu senti essa história um pouco diferente das demais, assim. Eu fiquei com um clima muito próximo de uma investigação policial, apesar dela ter também um elemento sobrenatural, ou algo próximo do sobrenatural. O ritmo e a visão sobre a história me fez ter a impressão de uma espécie de investigação. Até porque a personagem central, ela realmente realiza uma investigação, não necessariamente policial, mas ela tem que ir atrás de algumas informações para tentar compreender melhor o que está acontecendo com ela depois desse desafio de verdade e consequência. E isso no geral eu gostei, assim, eu gostei dessa proposta da adolescente realizar uma investigação pessoal para tentar compreender aquela coisa dela estar no computador da escola e acessar alguns sites obscuros, ou que podem parecer muito obscuros para um adolescente, para uma adolescente. E, de certa maneira, não me afastou do perigo sobrenatural ou paranormal ou de terror que vem mais pro último terço da história. Já pensando ao pensar nessa atividade da personagem central, a gente encontra o pano de fundo dessa história, que é não apenas o romance que ela tem com outra personagem, mas também o fato dela sofrer bullying na escola. E eu gostei bastante do modo como isso foi trabalhado, deixa nítido a importância de tratar um assunto e mostra que mesmo que a personagem central ela seja forte e ela revide, ela tente se defender, ela sofre retaliação e ela, assim como qualquer outra pessoa, não está em condições de tratar com aquilo sozinha. Ela vai precisar de apoio também. Eu também gostei bastante disso, de tratar a forma como o bullying foi mostrado nesse conto e a importância de realmente que não tem como ela se defender sozinha. Eu sofri muito bullying na escola, mas eu revidava bastante, inclusive quando quem praticava bullying eram os meninos. Quando eram as meninas era mais, eu acho que era mais difícil, porque das meninas eu queria ser amiga, já os meninos eu queria mais que eles se ferrassem, então eu só batia neles e coisas do tipo, mas eu não encorajo, eu não faço isso, acho que esse não é o caminho, crianças. Eu não sei se sempre eu revidava, não. Claro, como o que não é uma exceção já se torna a regra, eu também sofri bullying, mais na adolescência do que na infância, realmente. Não sei se isso é mais típico na adolescência ou na infância hoje, mas no ensino médio isso era bem complicado, assim, qualquer coisa que fugisse ao padrão já te fazia ser alvo de violência. Olha que coisa! Algo muito próximo da nossa perspectiva de futuro imediato para 2019. Qualquer coisa que soe fora de uma norma pode significar um risco físico, psicológico e de morte. Mas isso da lembrança da adolescência e do modo como funcionava na minha escola também. Isso da lembrança da adolescência da minha escola de ensino médio foi algo que ficou presente na leitura do conto, porque aquela descrição de cenário que está ali, ela me lembrava muito como as coisas funcionavam no interior de Minas durante a época em que eu fazia o ensino médio. Estranhamente, é algo muito próximo daquele estereótipo de ginásio americano. A minha escola se parecia muito com algumas daquelas cenas de escolas de filmes americanos, de adolescente, de seriados. Isso fez com que eu lesse o conto com um certo vício visual. Eu imaginei as cenas muito próximas daquilo. Inclusive nessa minha escola na adolescência, os papéis também se reproduziam com esses estereótipos. Quem era o valentão, quem era o mais popular, a mais popular, quem eram os freaks, quem eram os nerds, quem eram os CDFs,
quais eram as posturas dos professores e das professoras com relação às relações menos saudáveis entre os grupos de alunos e alunas. Parecia realmente que eu vivia num seriado americano. Daí foi inevitável que o conto me trouxesse algumas dessas memórias também. Até porque era comum esse tipo de brincadeira durante alguma festa na casa de fazenda de algumas das pessoas mais populares ou mais ricas da escola e que envolviam esses desafios um tanto sem noção. Felizmente eu não era popular o suficiente ou eu tinha um mínimo de amor à vida para me dispor a estar presente em algum desses eventos. Bom, isso na minha infância e adolescência de cidade grande, isso não estava muito presente. E principalmente porque, isso é meio triste, mas é verdade, eu não tinha muitos amigos. Então, essas festinhas, essas coisas realmente não era coisa que acontecia muito. O máximo eram umas festas do pijama, digamos assim. Tipo, eu ia pra casa de alguma amiga e a gente juntava umas 4, 5 amigas no máximo pra assistir filme, assistir Harry Potter e comer pipoca. E era o máximo que acontecia de vida social quando eu era criança e adolescente. A história ela se movimenta muito por essa vontade da personagem principal de estar presente por uma razão específica nesses eventos, né? Acho que ela deixa muito nítido que ela não se sentia confortável naquela festa e ela estava ali presente para poder se aproximar de outra menina pela qual ela tem interesse. E acho que isso traz um tom de realismo interessante também para o conto, porque na prática, nessa espécie de ambiente construído naquele cenário, as possibilidades de interação de uma adolescente elas estão realmente restritas. Se pensar nessa aproximação, na paquera, a não ser que ela fosse para uma festa ou que ela usasse o tempo de companhia na escola para criar esse diálogo, qualquer outra possibilidade envolveria ela tomar uma decisão ou ela partir para cima. O que para uma pessoa tímida é muito pouco provável que aconteça. Ou você tenta estar presente numa situação, ou simplesmente não vai acontecer. Sim. Olhando por esse ângulo, sim, isso é verdade. Mas, de novo, como eu era uma adolescente bem esquisita, então eu não tive interesses amorosos na minha adolescência, eu não passei por essa fase de paquera, então é realmente uma coisa que não fez parte da minha vida. Mas sim, eu entendo e concordo com isso, realmente. Nossa, isso já era um motivo de bullying. Não que exista motivos para bullying, mas isso já era uma das desculpas para quem praticava bullying da minha adolescência, pelo que eu me lembro. Havia, e eu percebo que ainda há muita pressão em pré-adolescentes, adolescentes e jovens para que tenham relações amorosas, para que tenham uma vida romântica movimentada. As produções pop, as produções de cultura pop, elas martelam muito em cima disso também. Na minha adolescência, qualquer garoto ou garota que não tivesse a perspectiva ou não se movimentasse ou não tivesse publicamente alguma relação romântica ou amorosa, já seria alvo de bullying. Isso meio que colocava uma pressão para estar presente nos eventos sociais, para sair de casa. E, óbvio, dificultava ainda mais quando o interesse amoroso era uma pessoa do mesmo sexo. Isso eu não sei qual era... No ambiente onde eu cresci, eu não sei se aqueles parâmetros eles se repetiam por aí, mas essa pressão, ela ia para dois polos assim muito opostos. De um lado, a pressão fazia com que alguns garotos e algumas garotas eles se declarassem gays muito cedo ou bis muito cedo, e por outro, algumas colegas que futuramente viriam a não se declarar não héteros, eles fossem ostracizados, porque não estavam num ambiente receptivo para poder demonstrar os seus interesses. Principalmente as pessoas mais tímidas ou que estavam cercadas por algumas outras situações mais complicadas. E aqui na história, para mim,
isso se relaciona muito com o ritmo da narrativa mesmo. É muito a insegurança, a necessidade de se provar, a necessidade de se mostrar em público, de responder a esses testes sociais que fazem com que a personagem tanto cometa alguns erros, quanto seja levada a consertá-los, a vencer, e não mais um desafio social, mas esse desafio de um perigo maior. Para fechar o meu ponto aqui, esse foi o segundo melhor vilão, entre aspas, de todo o livro para mim. E quando eu digo vilão, eu não me refiro ao personagem que pratica bullying, que aliás o faz de uma maneira muito crua e violenta, principalmente mais pro finalzinho da história. Mas eu me refiro ao perigo paranormal, sobrenatural, aquilo que a personagem realmente enfrenta e que não necessariamente está contra ela. Eu gostei dessa quebra bem no final da história, que aquilo que seria o risco, o perigo, o mal, não está necessariamente contra a personagem. Ela não precisa destruir aquilo que durante boa parte da história a afetou negativamente ou parecia ser algo do qual ela precisaria se livrar. Ela não precisa destruir esse perigo, esse mal. Mas como eu disse, esse é o segundo melhor vilão, entre aspas, para mim. O último conto que a gente comenta, ele para mim traz o melhor risco, o melhor mal, não sei como chamar isso. E o último conto é Dourado, de Emily de Moura. Becca, uma menina que morre de medo de histórias de terror, vai passar uns dias na casa da fazenda dos avós. Junto com Rosa, a filha do vizinho, Nadine, a sobrinha de um colega de trabalho do pai, e o cão Sentinela, Becca atravessa a pequena mata para aproveitar o final de tarde no campo de alecrim. Quando o sol começa a se pôr, elas decidem voltar, mas o horror está bem no caminho delas. Eu gostei muito desse conto e eu gosto bastante da cantiga do Alecrim Dourado. Eu gosto bastante de alecrim, então eu acho que talvez essa seja uma situação em que eu me colocaria se eu estivesse nessa história, porque se alguém me falasse que tem um campo de alecrim em algum lugar, acho que provavelmente eu ia querer ver esse campo de alecrim. Ainda mais se você tivesse que acompanhar a sua crush, né? Porque tem essa situação ali, construída de uma maneira que eu também gostei muito. Super sutil, mas não tão sutil assim. Esse conto foi o que eu mais gostei da coletânea toda, assim. Isso ficou bem nítido pra mim. Eu me senti realmente num clima do interior, de uma pequena fazenda, num fim de semana, ensolarado. As personagens, elas
elas são extremamente reconhecíveis, não só pelo modo como elas falam, mas pelo o modo como elas se comportam. Dava para diferenciar muito facilmente a personalidade de cada uma delas. E quando eu percebi, eu já estava torcendo por elas. Eu já tinha me afeiçoado às 3 personagens centrais e ao Cão Sentinela, que é fundamental para essa história. Só o fato de ter um cachorro, para mim, já contou muita coisa. Aliás, eu já ficava ali com um constante receio de que ele fosse se dar mal, de que ele fosse sofrer algum tipo de violência. Quando eu digo que eu estava torcendo por ela, significa que eu fiquei super tenso da metade da história pra frente. E porque juntava essa minha afeição com os personagens, que se fez muito rápido pelo modo como elas foram escritas, e também por esse pano de fundo, porque eu começo a torcer também pelo romance, e mesmo que eu não me ponha na pele da personagem principal, eu tenho essa informação de que ela tem medo dessas histórias de terror, que ela não está disposta, ela não está afim de passar por uma situação difícil. E eu fico imaginando que talvez ela não vá reagir quando ela precisa reagir, o que obviamente não é o caso, mas cria muita tensão para mim também. Fiquei com uma expectativa de qual vai ser a reação dela diante de uma situação de risco, de perigo. E, apesar dela ser uma personagem que ela tem esse receio, e ela tem essas duas características ali muito nítidas, né? Esse medo e essa vontade de acompanhar a menina pela qual ela se interessou naquele momento. Mesmo assim, mas ela não é uma personagem insossa, apesar de ter essas características. Ela até é ressaltada pelas características das outras personagens, que também ficam muito marcadas. A gente tem de um lado uma espécie de especialista em histórias fantásticas da região, e a gente tem essa garota nova que veio da cidade e que é uma pessoa cética. Acho que são tipos de personagem que eles deixam a gente muito confortável para acompanhar a história também. Uma personagem que vai ser afetada pelo risco, que é a personagem que tem medo. Uma personagem que é especialista, que vai te trazer muita informação. E uma personagem que ela vai ser colocada em xeque com as próprias bases dela, que é essa personagem nova. E, aliás, outro elemento também, o fato de colocar uma personagem que ela é nova naquele núcleo, te causa a impressão de que você está há mais tempo acompanhando aquelas personagens do que, na verdade, você está. Porque você também recebe essa personagem nova. E juntou tudo isso, e antes da metade do conto, eu já tinha me afeiçoado a essas 4 figuras. Eu também me afeiçoei bastante às personagens e fiquei o tempo todo muito tensa, tudo que poderia acontecer com elas. E principalmente com o cachorro, eu fiquei muito tenso o tempo inteiro, achando que ia acontecer alguma coisa com o cachorro, e eu ficava apavorada, pensando, meu Deus, não pode acontecer nada com o cachorro. Mas ao mesmo tempo, como você comentou também, que você fica curioso para saber o que é que tem ali. Por mais que você fique apreensivo e com medo do que pode acontecer com os personagens, ao mesmo tempo você quer conhecer um pouco melhor o que é aquilo que assombra a mata ali daquela fazenda, porque isso não é algo que é exatamente explicado o que é e como é algo que vai sendo mostrado aos poucos, mas não te diz exatamente o que se trata, e você fica curioso para saber o que é, por mais que você tenha medo daquilo. Isso é bem angustiante, porque eu também acho que eu me meteria numa situação dessa, do modo como é colocado na história, e eu ia querer saber que raios de criatura é essa. Eu ia me colocar em perigo por curiosidade. É muito estranho isso, dá medo e dá curiosidade. E você se torna aquele personagem estúpido que escuta um barulho de madrugada na casa nova, afastada de tudo, e você vai descer, e você vai abrir a porta do porão, e você vai descer a escada de madeira velha com as luzes apagadas, mesmo você sabendo que pode dar alguma coisa muito errada, você faz aquilo por curiosidade.
Esse é um dos contos da coletânea que eu gostaria muito de ver no cinema, assim. Mais para ter essa experiência com outra mídia também, por um desejo de conhecer mais histórias dentro desse mundo. Não que a autora tenha se posto a obrigação de construir um mundo, mas eu me senti assim, eu me senti como se fosse possível ter ali um mundo de outros riscos, outras figuras, outros encantados, outras criaturas curiosas. Eu fiquei realmente na expectativa, eu gostaria que houvessem mais dessas histórias, com ou sem essas personagens centrais. Fiquei imaginando como seria interessante um universo de criaturas inspiradas nas histórias da roça, seguindo essa mesma estética da escrita dela. Eu leria com muito gosto. Eu também leria com muito gosto, assim. Eu gostaria de ter essas histórias, essas histórias de horror da roça, ter um universo expandido ali das histórias de terror na roça. Acho que seria uma coisa seria bem interessante. Eu compraria esse livro. A gente está até agora praticamente sem dar spoiler de nenhuma das histórias. É uma vitória. É uma vitória particular para mim, porque a minha tendência é contar todos os segredos, todas as surpresas para poder comentar. Então, para quem não leu, é claro, pode ficar tudo muito abstrato, mas eu espero que gere curiosidade também. Esse não é o último conto do livro também. Eu mudei a ordem para poder comentá-lo no final, por ter sido o conto que mais me divertiu também. Eu gosto muito de terror. E eu leio terror porque me diverte. Pra mim não basta ser só susto, não basta ser medo, tem que ter uma variação, uma montanha-russa de emoções. E eu tive um pouco disso com essa narrativa. Ela não é só terror. Ela começa até de uma maneira muito leve, quase como uma ficção psicológica. E ela passa por um tom de aventura, ela te entrega um pouco de suspense, de horror também. E mais pro final ela se torna quase uma narrativa de ação. Então ela me fez passar por muitas emoções em poucas páginas. E para mim foi um dos contos mais gráficos também. Conseguia imaginar cada cena com uma descrição muito sucinta. Alguns poucos elementos eles reativavam memórias, imagens, e eu conseguia compor aquele cenário. E para mim essa leveza, essa facilidade, esse conforto, ele permitiu que eu pudesse ter liberdade para poder sentir a parte romântica, sentir o suspense, sentir o terror propriamente dito, sentir a ação, porque eu só queria acompanhar as personagens e em algum momento eu estava ali com elas também, embora eu não pudesse fazer nada. Bom, se fosse eu na situação final do livro, em que eu preciso ajudar alguém, eu acho que... Eu não sei se eu faria muito diferente do que as personagens fizeram, mas eu acho que se chegar ao ponto da pessoa precisar de mim para sobreviver, é porque tá todo mundo morto mesmo. Não tem salvação. Terminamos assim o nosso episódio.
Se você gostou, odiou, quer falar alguma coisa sobre o nosso episódio, sobre o programa, mandar crítica, sugestão, enfim, pode se sentir à vontade e mandar um e-mail pra gente ou então falar com a gente no perfil do Twitter. E aí tem o perfil do Tiwi, que é o @nãopodetocar, o pod é com demudo, e também tem os nossos perfis pessoais que vão estar todos linkados aqui na postagem. E se você quiser também participar do nosso Manda Áudio, é só mandar um e-mail pro nãopodetocar@gmail.com, também com demudo no pod. E na descrição desse episódio também tem um link do vídeo em que a Fabiana explica como é que você pode participar desse programa. Enfim, não se esqueça de dar aquela moralzinha e avaliar a gente nos agregadores, no iTunes, enfim. Recomendar o Não Pode Tocar para os amigos, para o vizinho, para a família. Menos para o Bosominions. Bosominions não os quero. Por hoje é isso. Se tudo der certo, semana que vem voltamos com mais um episódio. Tchau!